Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês, meus queridos irmãos da Igreja Batista de Vila Alpina. Hoje nós vamos dar continuidade à série de mensagens baseada no livro O Cristão Ateu, de Craig Groeschel. No culto anterior, o pastor Silvio já começou a falar sobre o tema Você crê em Deus, mas busca a felicidade a qualquer preço. Essa é uma das características do cristão ateu. Então, ele trabalhou vários estilos de vida que não agradam a Deus, porque são caracterizados pela busca desenfreada pelo prazer, por tudo que é material. Esses estilos de vida não representam a verdadeira felicidade de acordo com as Escrituras. Então, nesse culto de hoje, eu estarei fazendo a segunda parte dessa mensagem, desse tema, falando da verdadeira felicidade em Cristo. Mas, antes de falarmos de felicidade, precisamos entender como se obter a felicidade. A felicidade está intimamente ligada a uma vida com propósito, a plenitude de vida. Felicidade nada mais é do que plenitude de vida. E a plenitude de vida, ela está intimamente ligada a uma vida com propósito. A pessoa é feliz, tem uma vida plena, quando ela tem um senso de propósito. Então nós precisamos começar com esse ponto. Várias vezes, provavelmente todos nós em algum momento da vida, fizemos para nós mesmos perguntas como: de onde nós viemos, para onde vamos, por que eu nasci ou por que eu existo, qual é o propósito da minha vida, por que o ser humano existe? E a Escritura também aborda esse tema. O salmista lá, o rei Davi, no Salmo, pergunta o que é o homem, lá no Salmo 8. Também Jó, em seu livro, faz esse questionamento: o que é o homem para que com ele te preocupes, falando para Deus? Então nós precisamos primeiro saber o que é o ser humano. A Bíblia é muito clara ao nos dizer que, lá em Gênesis 1, quando Deus cria todas as coisas, Ele cria o ser humano, homem e mulher, à imagem de Deus. O ser humano é a coroa de toda a criação de Deus. É a parte mais importante da criação. E por que Deus nos criou? Isaías, ali no capítulo 43, ele vai nos dizer que nós fomos criados para a glória de Deus. Deus nos criou porque assim Ele quis, e nos criou para a sua glória. Então aqui nós já temos a primeira chave para entender como ser feliz, como ter uma vida plena, como ter uma vida com propósito. Você precisa viver de uma forma que agrade a Deus, de uma forma que glorifique a Deus. E como nós podemos glorificar a Deus com a nossa vida? Muitas pessoas tentam buscar a felicidade de várias formas, por meio do dinheiro, da fama, do poder, da beleza, da imoralidade sexual, do uso de drogas, enfim, de várias formas. Mas nenhuma dessas formas irá trazer a felicidade plena. Um matemático chamado Blaise Pascal, do século XVI, ele disse que o coração do ser humano é como se fosse um quebra-cabeça faltando uma peça. E o formato dessa peça é exatamente o formato de Deus. Todos nós temos um buraco em nossa alma, algo que está faltando. E só Deus vai encaixar ali. As pessoas podem tentar encaixar qualquer outra coisa ali, dinheiro, poder, fama, beleza, tantas outras coisas, mas nada vai encaixar, porque só Deus encaixa ali. Então, eu quero falar com vocês alguns pontos sobre o que o ser humano deve fazer de acordo com o que a Bíblia nos ensina para ser feliz, ou o que é felicidade de acordo com as Escrituras. O que Cristo falou a respeito de o que é felicidade? A esse respeito, nós temos ali no Sermão da Montanha, registrado em Mateus 5,
um trecho chamado As Bem-aventuranças, que é a primeira metade ali do capítulo 5, e essa palavra bem-aventurado, traduzida como bem-aventurado para o português, vem do grego makarios. Essa raiz makarios, né, ela significa bem-aventurado, afortunado ou simplesmente feliz. Por isso, já algumas traduções da Bíblia em português, como a NVI, por exemplo, Nova Versão Internacional, que é essa que eu uso, ela já traduz ali como feliz, essa palavra makarios, ao invés de bem-aventurados. E essa é a ideia. Então, por exemplo, ali no verso 3, Jesus começa dizendo: felizes, ou bem-aventurados, felizes os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. O primeiro ponto para você ser feliz é você reconhecer a graça divina na sua vida. Você reconhecer que você não merece nada, você não merece ter nada, você não é digno de ter nada. Tudo que você tem, Deus te dá porque Ele te ama, porque Ele quer o seu melhor. E isso também vale para a própria salvação. Ali em Lucas 18, Jesus conta uma parábola de 2 homens que tinham ido no templo orar. Um era um fariseu, aquela pessoa cheia de uma noção de autossantidade, de que ele era muito melhor que os outros. Então ele começa a orar a Deus dizendo: Deus, obrigado porque eu não sou como os publicanos, como os pecadores, como os idólatras, e vai citando vários grupos de pessoas, dizendo que ele era melhor que todos eles. E depois, ao lado dele, um publicano, uma pessoa ali que era mal vista na sociedade, por causa de ser um funcionário de Roma, um coletor de impostos. Ele orava dizendo assim: Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E Jesus disse que aquele publicano alcançou graça diante de Deus, mas o fariseu não, porque o fariseu já se achava muito justo, muito santo, melhor do que todos os outros. Mas ninguém é assim diante de Deus. Então o primeiro ponto é: reconheça a graça de Deus na sua vida. E eu poderia complementar dizendo: o primeiro ponto é entregar a sua vida a Cristo. Reconhecer a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida. Não é possível ter uma vida feliz e plena sem estar debaixo do senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. A esse respeito, o Salmo 32, versos 1 e 2 diz assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas, aquele que tem seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Então esse é o primeiro passo. Entregue a sua vida a Cristo, reconheça que você é um pecador, é um miserável e depende da graça de Deus para ser salvo, e se entregue a Ele. O segundo ponto, ali continuando as bem-aventuranças do Sermão da Montanha, no verso 4 diz assim: bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Então, a ideia aqui é aquelas pessoas que choram por quebrantamento, por terem um coração quebrantado, por reconhecerem diante de Deus que são pecadores, que são falhos e que necessitam de Deus. O quebrantamento será expresso pelo choro, por um desejo de mais intimidade com Deus, por confessar os seus pecados pessoais e também por interceder pelos pecados das pessoas ao seu redor, a sua família, a sua cidade, a sociedade em que você está inserido e até todo o seu país. E assim a pessoa será consolada. E é importante ainda dentro desse conceito você entender que quem entrega a sua vida a Cristo precisa confiar totalmente em Deus. A esse respeito, o Salmo 40, verso 4 diz assim: como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Então, esse é um outro ponto. Para ter a felicidade em Cristo, nós temos que confiar totalmente em Deus e somente em Deus. Não depositar a nossa confiança em homens,
em cônjuge, em empresa, em patrão, em pais, em filhos, na política ou em tantas outras coisas. A nossa confiança tem que estar tão somente em Deus e nada além dele. O próximo ponto vem ali do verso 5 de Mateus 5, onde Jesus diz assim: bem-aventurados os humildes, ou felizes os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Esse é um outro ponto, ter um espírito humilde. O próprio Senhor Jesus tinha todas as razões para poder se vangloriar, totalmente santo, puro, filho de Deus, divino por natureza. Mas, olha o que ele diz lá em Mateus 11, 28 a 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Agora olha o verso 30. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O próprio Jesus nos deu esse exemplo. Foi humilde em todas as coisas, mesmo tendo todos os motivos para se vangloriar. Como se demonstra na prática ter um espírito humilde? Sofrer sem reclamar, ter renúncias pessoais para que seja cumprida a vontade de Deus e não a nossa, entregar seus direitos a Cristo. Muitas vezes você tem direito de pleitear algo na justiça, ou processar alguém, ou se vingar de alguma forma. Às vezes a lei dos homens permite isso, mas nós temos que entregar tudo isso a Deus. A Escritura diz que a vingança pertence ao Senhor. É Ele que vê todas as coisas e no tempo certo, e de acordo com a vontade dEle, realizará a justiça para com todos. Acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. Nós temos essa grande dificuldade de conseguirmos aceitar que nós não estamos no controle. A grande fonte de ansiedade nos dias atuais é essa. É você ter essa consciência de que eu não estou no controle. Mas nós gostaríamos de estar no controle. Gostaríamos de poder ter o domínio sobre a situação e sobre tudo o que vai acontecer. Mas não temos. E isso nos deixa desesperados. Isso é a grande causa de ansiedade. Mas nós temos que entender que Deus está no controle pleno e absoluto de todas as coisas. E Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então tenha sempre isso em mente. Deus é onisciente, é todo-poderoso. Ele sabe tudo o que vai acontecer e tem o controle pleno de toda a história. E Ele te ama e quer o melhor para você. E por isso nós devemos confiar em Deus, confiar no controle dEle. E romper com a passividade. Muitas vezes nós ficamos como aquele aleijado ali no tanque de Betesda, que ficou 37 anos esperando que quando as águas se agitassem, alguém pegasse ele e colocasse dentro da fonte para que ele fosse curado. Ele se conformou com essa passividade, com essa situação. Não se conforme com essa passividade. Tudo o que está ao nosso alcance para fazer, devemos fazer. Eclesiastes 9 nos diz isso. Tudo o que vier à mão para você fazer, faça conforme as suas forças. Não fique esperando a coisa acontecer. Nós temos que romper com essa passividade. E a humildade também nos traz mansidão. Então devemos ser humildes diante de Deus. Reconhecer as nossas falhas, perdoar os outros. Não devemos nos considerar melhores ou acima de nenhuma outra pessoa, mas devemos ter coração de servo e ter essa iniciativa, essa boa vontade para servir as outras pessoas, como Cristo fez e também nos ensinou. E qual será a recompensa daqueles que têm coração humilde? No Sermão da Montanha, Jesus disse: pois eles herdarão a terra. E o que significa isso para nós? Prosperidade. Prosperidade física, material, saúde, emocional, familiar, em todos os aspectos. Então, essa é uma consequência. Quem
vive de forma humilde, é muito interessante isso. Várias vezes eu já vi isso. Aquelas pessoas mais humildes, mais generosas, muitas vezes são as que Deus mais abençoa, mais têm bens, têm posses, mas não demonstram isso, nem aparentam ter, porque elas são humildes e o coração dela não está naquelas coisas. E é por isso que Deus as abençoa, porque Deus sabe que elas não se afastarão de Deus por causa das riquezas. É importante também nós entendermos que nós devemos ter essa humildade, essa paciência para aguentar os momentos difíceis. Como resistir ao dia mau, aos períodos difíceis como esse que estamos vivendo, com essa pandemia, com todos esses problemas? O Salmo 94, versos 12 e 13 diz assim: como é feliz o homem a quem disciplinas, Senhor, aquele a quem ensinas a tua lei. Tranquilo enfrentará os dias maus, enquanto que para os ímpios uma cova se abrirá. Então, conheça a palavra, aprenda a palavra de Deus e guarde-a no coração, para que você seja capaz de enfrentar os dias maus, enfrentar os períodos em que Deus te disciplina justamente para forjar o seu caráter, para tornar você um servo melhor. E o quarto ponto é: busque as coisas espirituais, ou tenha ambições espirituais. O que significa isso? Esteja mais preocupado com as coisas do céu do que com as coisas da terra. Foque a sua energia, os seus recursos, a sua força de vontade nas coisas de Deus, no reino de Deus. No capítulo seguinte desse mesmo texto, Jesus vai dizer: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, as coisas das necessidades básicas que Jesus retrata antes dessa frase, vos serão acrescentadas. Busque as coisas espirituais. O verso 6 de Mateus 5 diz: felizes os que têm fome e sede de justiça, eles serão satisfeitos. Você tem fome de justiça? Você fica indignado com toda a injustiça, com tanta devassidão e iniquidade que vemos na sociedade em nossos dias? Você tem fome de que isso seja mudado, essa fome espiritual? Isso é mais uma característica daqueles que servem a Deus. Também o fruto do Espírito nos impele a ter esse sentimento. Então devemos buscar as coisas espirituais e, como consequência, teremos também um crescimento espiritual. O Salmo 12, verso 1 diz assim: aleluia, como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Você tem prazer nos mandamentos de Deus, na lei de Deus, nas orientações que Ele nos dá sobre como viver, qual é a forma mais correta de viver? Nós temos que ter prazer na palavra de Deus, em tudo que Deus nos ensina, e assim também teremos uma vida mais feliz. O quinto ponto é: tenha uma vida de compaixão. O verso 7 de Mateus 5 diz: felizes os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Segundo Russell Shedd, misericórdia é uma qualidade divina pela qual a compaixão nos afeta de modo suficientemente profundo para nos fazer procurar aliviar o sofrimento do próximo. E é compaixão ativa por aqueles que sofrem. É também uma disposição de oferecer o perdão àqueles que não o merecem. A compaixão e a misericórdia, graça e misericórdia, estão intimamente ligadas. Graça é quando Deus te dá o que você não merece, é um favor imerecido. E a misericórdia é quando Deus não te dá a punição que você merece. Então devemos ter essa vida também de compaixão, de misericórdia, demonstrando a graça de Deus que já foi dada a nós. E como viver essa vida de compaixão? Nos doando, ajudando o reino de Deus, ajudando a igreja, ajudando as pessoas, de várias formas. Muitas vezes nós podemos fazer isso
participando dos ministérios da igreja, seja um ministério de ação social, ministério infantil, ministério de louvor ou qualquer outro ministério da palavra da igreja. Todas essas formas são formas de ajudar o reino de Deus a crescer, a se expandir, a ajudar pessoas e assim estarmos demonstrando essa compaixão por elas, que Cristo também tem. Mas para isso nós temos que também congregar e estarmos presentes na igreja, estarmos presentes no convívio com os irmãos. É nesse sentido que o Salmo 84, versos 4 e 5 diz assim: como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força e os que são peregrinos de coração. Sabe o que é ser peregrino de coração? É não ter a sua vida, o seu coração apegado às coisas desse mundo. É você saber que nesse mundo você é um peregrino, você está de passagem, mas o seu destino final é o céu. A sua pátria é a celeste, não é a desse mundo. E tendo essa consciência, nós devemos, enquanto estamos nesse mundo, viver para a glória de Deus, viver de uma forma que agrade a Deus. E assim teremos a recompensa de sermos transformados. Também devemos viver uma vida de santidade. O verso 8 de Mateus 5 diz assim: felizes os puros de coração, pois verão a Deus. Por isso Deus disse: sejam santos, porque eu também sou santo. O apóstolo Pedro vai reafirmar isso em sua carta. É uma obrigação de todo cristão buscar a santidade, porque a santidade é um estilo de vida que agrada a Deus, que glorifica a Deus. E esse é o propósito para o qual nós somos criados. Nós somos criados para glorificar a Deus, para o louvor da sua glória, por meio de nossas atitudes, de nossas ações, de nossa vida como um todo. Também a esse respeito, o Salmo 1, versos 1 a 3, nos mostra na prática como é isso. Ele diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. E assim deve ser cada um de nós. Não nos assentarmos nessas rodas de escarnecedores. Hoje nós temos essas rodas virtuais de escarnecedores em grupos de WhatsApp, em redes sociais, em tantos lugares onde o que se fala não edifica, não glorifica a Deus, não produz nenhum tipo de bem. Devemos fugir e evitar todas essas coisas. E em consequência disso, devemos ser agentes da paz, devemos ser pacificadores, porque o Evangelho é o ministério da paz. O verso 9 de Mateus 5 diz: felizes os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E assim, o ministério da paz pode ser revelado em nós. E nós podemos também ser pacificadores, trazendo a mensagem do reino de Deus, a mensagem das boas novas do Evangelho, para livrar esse mundo desse estado de guerra e poder também trazer a paz. E qual é a recompensa disso? O texto diz: seremos chamados filhos de Deus, né? Experimentaremos essa filiação divina. A esse respeito também o Salmo 34, verso 14 diz: afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. Nós devemos, acima de tudo, poder buscar a paz, buscar viver em paz com todos os homens, como Paulo vai dizer em sua carta. Então, essa é uma outra atitude que nos leva a ter uma vida mais feliz diante de Deus. E por último, devemos ter um testemunho de impacto. O nosso estilo de vida, o nosso padrão de vida, a forma como conduzimos a nossa vida tem que ser um exemplo, tem que ser um modelo para os não cristãos, para que eles vejam Cristo em nós
e também queiram seguir a Cristo, eles têm que ver em nós os frutos de uma vida transformada pelo Espírito Santo, para também querer ter essa vida transformada. A esse respeito, Mateus 10, versos 29 e 30, diz assim: respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Então aqui é um texto que Jesus fala que seguir a Cristo, viver de acordo com a vontade de Deus, é o mais importante, mesmo que para isso tenhamos que às vezes perder o contato com parentes, com irmãos, pais, filhos, ter muitas vezes prejuízo financeiro, deixar de ter um determinado emprego ou uma atividade. Todas essas coisas que para nós parecem perda, na verdade são lucro, porque Deus nos recompensará por tudo isso. E também a esse respeito, o rei Salomão, lá em Eclesiastes, já idoso, no final da sua vida, ele diz assim: uma vez sabendo, ele diz assim: o que te vier à mão para fazer, faça de acordo com a sua força, pois na sepultura para onde vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Esse é um texto muito interessante, porque ele nos ensina duas coisas: a falta, que é um erro, mas também o exagero, que é outro erro. Porque ele diz: tudo que te vier à mão para fazer, faça conforme as suas forças, ou seja, de acordo com as suas forças, nem abaixo das suas forças, para que você não fique ocioso, mas também nem além das suas forças, para que você não fique sobrecarregado e isso se torne um fardo para você. Então devemos sim atuar na obra de Deus, em tudo que nós pudermos fazer, mas conforme as nossas forças, de acordo com as nossas forças. Então eu vou recapitular rapidamente esses passos, essas atitudes que nós devemos dar para poder ter uma vida feliz, plena, realizada. Primeiro passo: entregue sua vida a Cristo. Segundo passo: tenha um coração quebrantado. Terceiro: tenha um espírito humilde, viva a sua vida de uma forma humilde. Quarto: busque as coisas espirituais mais do que as terrenas. 5. Viva uma vida de compaixão pelos outros, ajudando os outros em tudo que você puder e servindo também na igreja local. Busque intensamente uma vida de santidade, leia a palavra, ore, busque a Deus, fuja do pecado. Seja um agente da paz, seja um pacificador e ofereça um testemunho de impacto para transformar a vida das pessoas. E quando nós conseguimos fazer todas essas coisas, certamente teremos uma vida feliz, plena e realizada, cheia de propósito. O Salmo 16, verso 11 diz assim: tu me mostras o caminho que leva à vida, a tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Não é à toa que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 12, diz que a igreja é o corpo de Cristo, do qual cada um de nós é um membro. Os diferentes membros do corpo têm diferentes funções e tarefas, mas cada um foi criado exatamente para realizar aquela tarefa. Da mesma forma, cada um de nós foi criado por Deus com um propósito, com uma missão, com um objetivo de vida. E qual é o segredo para a felicidade? Primeiro, identificar qual é o seu dom, qual é o seu chamado, qual é a sua parte no corpo de Cristo. E uma vez tendo identificado isso, realize, cumpra,
Sirva a Deus executando esse dom, esse chamado que Deus te deu, servindo a Ele da melhor forma possível. Agindo dessa forma, você terá uma vida feliz, plena e realizada. Essa é a mensagem que eu tenho para os irmãos. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.